Olá, pessoal! Como vão os estudos? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Boa aula! Olá, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Eu sou o professor André Freitas, professor de Geografia. Hoje a gente vai passar aqui algum tempo à tarde juntos estudando a habilidade de número 8. Eu gostaria de convidá-los, já que eu estou aqui muito sozinho, né? A gente está aí com uma certa distância, gostaria de convidá-los a participar da aula. Vocês podem mandar as dúvidas, vocês podem mandar um alô, vocês fiquem muito à vontade para participar, que a gente está aqui para responder. Bom, vamos começar aqui olhando a nossa habilidade 8. Nossa habilidade 8 para a matriz de competências do Enem é a seguinte: analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Ou seja, nós estamos agora tratando de uma habilidade que pede para você avaliar um fenômeno bastante específico das civilizações. Não é um fenômeno localizado, não é um fenômeno exclusivo de algum país nem de alguma época. A gente vai hoje falar de fluxos populacionais. Só para relembrar aqui que nós estamos na área de competência, ou na competência de área número 2. E a competência de área número 2 trata de um tema maior, onde está a habilidade 8. Vamos ler junto. Competência de área 2, relembrando onde estamos, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Está destacado aí na sua tela a palavra transformações e a expressão espaços geográficos. Bom, a primeira coisa que eu quero que você note é que espaço geográfico não é um espaço qualquer. Primeiro, não é o espaço natural, não estamos falando da natureza, nem estamos falando de qualquer processo específico. Espaço geográfico é todo espaço que é alterado pela vida em sociedade, pela vida humana, pelas civilizações, e os espaços geográficos não estão prontos. Eles não são o espaço natural, eles são o espaço natural transformado em cada época, em cada lugar, em cada civilização. Então, os espaços, eles são transformados. Um dos eventos importantes aí de transformação dos espaços é o fenômeno das migrações. Basicamente, a habilidade 8 pede para você encarar a prova do Enem sendo capaz, sendo hábil o suficiente para analisar situações em que a população de um determinado lugar ela está migrando de um lado para outro. Bom, eu fiz aqui para nós uma espécie de paráfrase, uma simplificação do que trata a habilidade 8. Então, olha, se a gente, lá na matriz de referência, vai encontrar esse texto, analisar a ação dos Estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social, eu quero te dizer o seguinte, que em outras palavras mais simples, o que a gente tem que ser capaz de fazer é analisar como os governos dos países, já que essa expressão governos dos países, ela casa com essa expressão aqui em cima, ó, Estados nacionais. Como os governos dos países lidam com as migrações, seria um sinônimo de fluxos populacionais, e os seus impactos. Impactos aqui casando com a ideia de problemas de ordem econômico e social. Aí você já pode estar se perguntando, bom, a migração, ela sempre causa problemas? Olha, sempre é uma palavra forte, né? Mas ela tem impactos sim, e alguns deles são negativos, a gente até inclusive vai conversar. Migração não é uma coisa simples, fazer uma viagem
e não é uma viagem individual, é um fluxo de pessoas, geralmente grande, se mudando de um lugar para outro. Isso costuma ter impacto e não ser tão simples. Bom, vamos continuar aqui com os nossos conceitos iniciais, agora olhando que a migração ela é um simples deslocamento populacional de um lugar para o outro. Perceba aqui que eu estou falando de migrações, sem o "e" ou sem o "i" antes. A migração é o deslocamento populacional, que pode ser de dois tipos, e aí a gente destaca duas letrinhas. Pode ser a emigração ou pode ser a imigração. A letrinha aí vai fazer toda a diferença. No caso da emigração, a gente está falando da saída de pessoas de um lugar para outro. No caso da imigração, a gente está falando da chegada. Então, no fenômeno migratório, tem sempre as duas situações de maneira simultânea. Ao mesmo tempo que uma pessoa está saindo de um lugar, ela, lógico, está chegando em outro. Então, dependendo do ponto de vista, um migrante, ele é um emigrante e um imigrante. Exemplos. Pegando aqui os italianos, tradicional colônia no Brasil, no final do século XIX até o início do século XX, italianos chegaram principalmente no estado de São Paulo, chegaram também os japoneses a partir de 1908. Se a gente pegar esses dois grupos, na Itália, os italianos que estavam vindo para o Brasil seriam chamados de emigrantes. Os japoneses saindo do Japão a partir da primeira década do século XX seriam chamados no Japão de emigrantes. Aqui no Brasil, os dois grupos, por estarem chegando, vindo de fora, são chamados de imigrantes. O imigrante japonês, o imigrante italiano. Então, a migração é um fenômeno de deslocamento de pessoas. E aí a gente vai avaliar se essas pessoas estão, dependendo do ponto de vista, saindo de um lugar. Se a gente estiver estudando a saída delas, a gente vai avaliar a emigração. E se a gente estiver avaliando o local de chegada e a situação em que essas pessoas estão, quando elas chegam, a gente vai chamar de imigração. É fácil, né? Bem fácil essa diferenciação semântica, mas, porém, importante. Bom, a gente vai chamar a atenção aí para outro dado agora, para o saldo migratório. Em população, a gente normalmente fala de crescimento populacional, levando em consideração dois fatores, duas contas. Uma que não nos interessa muito hoje é a do crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade, número de pessoas que estão nascendo num determinado grupo social, e menos a taxa de mortalidade, número de óbitos, número de pessoas que estão morrendo. Então, todos os grupos populacionais, eles têm pessoas nascendo e pessoas morrendo. Esse saldo, essa diferença, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, dá para a gente um valor que a gente chama de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo é uma forma de avaliar se um grupo está crescendo ou se ele está diminuindo. Por exemplo, se tem mais gente morrendo do que nascendo, é natural que esse grupo diminua. Se tem mais gente nascendo do que morrendo, esse grupo aumenta, e em velocidades diferentes. Mas não é só esse aspecto que influencia o tamanho das populações. As populações também vão crescer ou diminuir baseado no número de pessoas que não nasceu ou morreu ali naquele lugar, mas pessoas que estão chegando naquele lugar ou que estão saindo daquele lugar. Então hoje, por exemplo, para avaliar crescimento populacional nos países, não se leva em consideração apenas o crescimento vegetativo. A gente tem essa segunda conta aí para levar em consideração também, a do saldo migratório. O saldo migratório é o número de imigrantes, então destacando aí de novo o I, o número de imigrantes menos o número de emigrantes. Ou seja, o número de pessoas que estão chegando numa área menos o número de pessoas que estão saindo. Olha, eu trouxe aqui um caso real para a gente olhar aqui no nosso cantinho.
Esse é um dado relativamente recente, um dado de 2009. Esse dado saiu no jornal The Guardian, é um jornal britânico, dizendo o seguinte, que chegaram no Reino Unido 518 mil, vamos lá, pensando, imigrantes, gente que está chegando. Chegaram 518 mil imigrantes no Reino Unido. E saíram do Reino Unido, no mesmo ano, 317 mil. Se a gente volta aqui para essa conta do saldo migratório, e a gente faz uma subtração bastante simples aí, 518 menos 317, a gente vai achar um saldo positivo de 201 mil imigrantes chegando a mais do que os britânicos que estão saindo, os emigrantes. Ou seja, a população, pensando apenas no saldo migratório, a população, nesse caso aqui do Reino Unido, a população está crescendo. O saldo migratório não vai ser a única coisa que a gente vai levar em consideração para crescimento da população, mas esse índice, esse fator aí vai nos mostrar que, por exemplo, em 2009, houve um saldo positivo de 201 mil positivo, né? Então, mais gente chegando aí no Reino Unido do que saindo. Acho que esse é um conceito simples também, um conceito importante a gente levar em consideração essa entrada e saída de pessoas. Bom, eu trouxe aqui uma outra situação, peço para que você olhe comigo mais uma vez. Aqui, saindo do caso particular do Reino Unido, a gente vai olhar para dados de uma agência das Nações Unidas, que cuida de estudos sobre população. E aí aqui no cantinho esquerdo, a gente tem uma legenda falando do saldo migratório entre 2005 e 2007. Esse saldo migratório ele está simbolizado com cores aí. Aqui para baixo, as cores mais escuras, né? O amarelo, o verde claro e o verde escuro, os saldos positivos, e do amarelo para o laranja e para o vermelho, os saldos negativos. Nesse mapa, a gente consegue ver alguma coisa, algumas áreas. Por exemplo, de verde mais escuro, lugares que recebem muitos imigrantes, que, portanto, têm saldo migratório positivo, recebem muito mais imigrantes do que tem emigrantes. A gente vê um caso clássico aqui, o caso dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América continuam sendo hoje, em 2013, o lugar que mais recebe imigrantes do mundo. A gente vê aqui um outro extremo, né, em vermelho, a saída de pessoas sendo mais destacada. Aqui na Ásia, a China, e aqui no sul da Ásia, a Índia. 2 lugares com saldo migratório negativo. A gente consegue ver uma imagem, olhar a legenda e interpretar alguns dados. A gente consegue aqui observar que Índia e China tem mais gente saindo desses lugares, lembrando que são 2 países superpopulosos, muita gente, 1 bilhão e 300 milhões de chineses, 1 bilhão e 100 milhões de indianos, e os Estados Unidos estão no outro extremo. Os Estados Unidos recebem muitos imigrantes. Outros lugares aqui no sul da Europa, a Espanha, aqui a Itália, também com um saldo migratório positivo, destacado. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vai perceber que o Brasil aí está numa situação, essa imagem amarela, de menos de 500 mil a 0 de saldo migratório. Ou seja, o Brasil está mais ou menos estável. A situação do Brasil, ela está se revertendo. O Brasil tem um saldo migratório que normalmente é um pouquinho negativo, ou seja, o número de emigrantes, de brasileiros que deixam o país é um pouco maior, supera um pouco o número de estrangeiros chegando ou de brasileiros retornando. Mas a situação do Brasil a gente pode considerar que é uma situação estável, né? O Brasil ele não tem grande diferença entre
imigrantes e emigrantes. Bom, vamos continuar. Essa eu acho que é uma informação simples, porém uma informação de extrema importância para como você vai interpretar o assunto. Turismo e migração são a mesma coisa? Não são. Tá aí a diferença, a gente trabalhando aí com a visualização das imagens, o turista numa atividade de lazer, o turista numa migração muito temporária, normalmente de curtíssimo prazo, o turista aproveitando as suas férias e o migrante mudando de lugar de maneira bem mais radical, às vezes sem certeza de como ele vai ser recebido, se ele vai conseguir sustento, às vezes sem tempo de planejamento. O que eu gostaria de dizer, e gostaria que todos tivessem isso de maneira bem clara, que o turismo, ainda que seja um fenômeno de deslocamento, não é dele que nós estamos falando quando nós estudamos as grandes migrações e os grandes fluxos populacionais que se deslocam por toda a Terra, né? São cerca de 11 milhões de pessoas migrando em situações, inclusive situações compulsórias, em média por ano, e essas pessoas não estão fazendo turismo. A migração é um fenômeno muito mais radical e eu diria ainda mais que a migração é um fenômeno que normalmente nós, como indivíduos, nós tendemos a evitar. Você pode gostar de viajar, eu gosto de viajar, muitas pessoas gostam de viajar, mas viajar não significa migrar necessariamente. A gente gosta de viajar de férias, a gente gosta de viajar com segurança financeira, a gente gosta de viajar com planejamento, e quando a gente viaja, nossa cabeça sabe que a gente vai voltar. Isso é importante, porque isso evita o choque cultural. A gente sabe que a gente não tem assim a obrigação de se adaptar àquele lugar de maneira permanente, a gente corre menos riscos, a gente, quando vai a um lugar diferente, normalmente vamos aos lugares turísticos, aos lugares que já estão preparados. Bom, eu estou aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a cidade que recebe muitos turistas. Normalmente os turistas que vêm ao Rio de Janeiro, eles ficam nos mesmos lugares, nos chamados bairros turísticos, vão aos pontos turísticos. Eles não conhecem o Rio de Janeiro inteiro. Eu imagino que aí na sua cidade, as pessoas de fora, elas normalmente são encaminhadas para os lugares onde tem os hotéis, onde tem os pontos turísticos, onde tem algum tipo de atratividade maior ou menor grau, mas as pessoas não ficam totalmente soltas, espalhadas, porque o turismo é uma atividade de conforto. A migração não, a migração, ela às vezes é uma atividade, um fenômeno que a gente só faz porque foi obrigado. Eu vou continuar sobre essa diferença entre turismo e migração um pouco mais à frente, mas eu gostaria que você tivesse em mente essa ideia de que o turismo ele é muito mais leve, o turismo ele sequer é encarado como um problema na maior parte dos casos. O turismo, inclusive, ele é muito incentivado. Os estados nacionais, que é o objeto lá ou a ação dos estados nacionais, dos países, que é o objeto da nossa habilidade 8, eles não costumam controlar o turismo a ponto de evitá-lo. Pelo contrário, eles estimulam o turismo. Isso já é uma diferença em relação às migrações. Migração é controlada. Se você já fez uma viagem para fora do país, ou às vezes até para fora do seu estado, você sabe que existe um mínimo de controle sobre as pessoas que estão saindo e as pessoas que estão chegando num determinado lugar. Então você precisa de documentação, dependendo da sua idade, dependendo de quem está indo com você precisa de autorizações específicas para viajar com menores ou para viajar se você é menor. Você precisa, para fazer uma viagem internacional, de visto, de uma autorização prévia em boa parte dos países. Os estados nacionais, eles controlam, eles restringem as migrações, até para evitar atividades ilegais, como o tráfico de pessoas, para evitar uma determinada superpopulação
imigrantes, para definir posições mais ou menos equilibradas, segundo os interesses de cada governo, a controle para o processo migratório. Bom, vamos continuar aqui, agora olhando o conceito de lugar. Lugar é uma palavra que tem tudo a ver com migrações, apesar de ser um substantivo comum na nossa língua, a gente imagina que lugar é uma palavra qualquer que dá para usar de qualquer jeito. Olha, eu gostaria de dizer que sim, você pode continuar usando a palavra lugar de maneira coloquial, sai do meu lugar, qual é o seu lugar, vai para o seu lugar, esse lugar é meu. Essas são situações em que a gente usa essa palavra. Mas lugar é também um conceito geográfico. Que conceito geográfico é esse? Vamos ler juntos. Espaço que mantém com indivíduos ou grupos sociais uma relação de identidade. Essa palavrinha importante já foi olhada lá na habilidade 3. Identidade. Por motivos históricos, emocionais ou religiosos. Ou seja, lugar não é um espaço qualquer. O lugar, ele tem muito a ver com como nós interpretamos ele. Eu vou começar da situação particular, né? Se chegar no seu quarto, o seu quarto, normalmente, um ambiente que, mesmo que você não esteja sozinho lá, o quarto de uma pessoa, ele acaba refletindo um pouco da sua identidade, dizendo quem que você é. A arrumação, a bagunça que tem lá, as fotos, como você dispõe as coisas, a noção de privacidade. A maior parte das pessoas gosta de ter pelo menos um lugar onde a gente tem mais privacidade, onde a gente diz, olha, é meu, aqui quem manda sou eu. Essa noção de pertencimento e de posse, ela é muito importante. E normalmente, acho que o lugar mais particular da nossa vida acaba sendo a nossa casa, e dentro da nossa casa, o nosso quarto. Se você não mora sozinho, pelo menos o quarto você exige algum nível de privacidade, de autonomia. E aí, quando a gente vai lá no quarto, que é uma situação simples, né, cotidiana, a gente vê que o quarto, ele é sim um lugar que não é um lugar qualquer. Ali, quem mora ali dentro deixa as suas marcas. E por isso esse espaço é um espaço que mantém com o seu dono, com o seu morador, uma noção de identidade. Vamos sair dessa situação muito particular e vamos para uma situação muito mais ampla. O seu país, o meu país, o nosso país é o nosso lugar também enquanto identidade nacional. A gente se olha, né, e se identifica como brasileiros fundamentalmente porque a gente está inserido numa realidade que está lá na nossa identidade enquanto documento, escrito assim, você nasceu no Brasil. Tem lá na sua identidade, no seu documento, o estado do Brasil no qual você nasceu. Aquilo diz que você é brasileiro. Aquilo diz que você tem o direito de se chamar de brasileiro. Mas não é só porque está escrito na sua identidade, não. É porque você se enxerga desse jeito. É porque eu e você, nós temos uma identidade por vivermos aqui durante muito tempo. Você já deve ter visto pessoas que nasceram no Brasil, portanto, oficialmente podem até ser chamados de brasileiros, mas que muito pequenos ou muito cedo foram embora, perderam a noção de identidade, né? Não acham que o Brasil é o seu lugar e talvez nem se enxerguem como brasileiros, né? Nós talvez conheçamos pessoas que não falam a língua, apesar de terem nascido aqui, não conhecem as cidades, não têm nenhum tipo de vínculo cultural. Nasceram, mas aqui não é o seu lugar. Então, não sei se você está me entendendo, mas lugar é um conceito subjetivo muito relacionado com essa ideia de identidade, que é uma ideia muito forte lá na habilidade número 3, que agora a gente está casando aqui com a habilidade número 8. O contrário também acontece. Eu particularmente conheço uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos e viveu durante 26 anos aqui no Brasil e se sente mais brasileiro do que muitos brasileiros que nasceram aqui. 26 anos não é pouco tempo, foi o suficiente para essa pessoa eleger o Brasil como seu lugar. Então, o lugar, retomando aqui a ideia, ele mantém relação de identidade e pode ser por motivos históricos, emocionais ou até religiosos. Como assim religiosos, André?
Há muitos lugares que você talvez já tenha ouvido essa expressão, são chamados de lugares sagrados. Por exemplo, se você já ouviu falar de Meca, uma cidade na Arábia Saudita, é considerada para os muçulmanos um lugar sagrado, por motivos religiosos. Se você já ouviu falar de Jerusalém, uma cidade na Cisjordânia, em Israel, é uma cidade que é considerada por muçulmanos, por cristãos e por judeus também um lugar sagrado. Há lugares que são considerados sagrados por diversos grupos culturais por conta de vínculos religiosos entre o espaço geográfico e a fé dessa pessoa e o que ela crê. Isso mantém uma relação de identidade entre grupos de pessoas e lugares, espaços físicos. Existe também uma relação emocional, né? Algumas pessoas ficam muito tempo sem ir a um lugar, né? Sem ir a um determinado espaço. Pode ser a cidade, pode ser a vizinhança onde você cresceu, pode ser a escola em que você estudou quando você era bem pequeno. E as pessoas entram assim no lugar, os olhos brilham, elas olham para aquele lugar e têm lembranças, têm relações emocionais com um determinado espaço físico, porque aquilo lembra algum aspecto da sua identidade. E, por último, lugares que, por motivos históricos, né, constroem essa relação de identidade. A história, ela vai construindo, a partir dos seus fatos, noções de pertencimento. Então, as pessoas vão dizendo que um lugar é ou não é seu, baseado em motivos históricos. Inclusive, guerras acontecem por isso, pela disputa de grupos diferentes por um mesmo espaço, que para grupos diferentes são lugares diferentes. Essa foto aí, olha, essa foto é uma foto recente, do mês de junho, são 2 brasileiros na Irlanda, durante manifestações. As manifestações que certamente você acompanhou aqui no Brasil, você sabe alguma coisa sobre isso, e talvez você saiba também que elas extrapolaram o espaço físico do território brasileiro. Houve manifestações em Vancouver, houve manifestações em Dublin, na Irlanda, houve manifestações em Nova York, houve manifestações em Londres, e brasileiros totalmente fora do território, do espaço do Brasil, vinculados por laços de identidade com os brasileiros que estavam aqui, participaram. Aqui a gente vê 2, mas lá no fundo, não sei se você consegue ver aí, lá no fundo tem bastante gente. Fizeram manifestações grandes, com milhares de pessoas espalhadas em outras cidades. Ou seja, a percepção de lugar nem depende de você estar no mesmo espaço físico. Você pode, de repente, estar distante, mas ainda sentir, como esses brasileiros sentiram, que o Brasil continua sendo o lugar deles. As manifestações, né, pelos mais diversos motivos, talvez não afetasse tanto a vida cotidiana de brasileiros que estavam morando lá fora, mas que não esqueceram que o Brasil é o lugar deles, ou pelo menos eles sentem desse jeito. Então o conceito de lugar também é um conceito subjetivo importante. Você não pode desprezá-lo e ele vai ter profundo impacto na questão das manifestações. Bom, eu estou vendo aqui que a gente tem dúvidas e estão chegando dúvidas de vocês, a gente agradece. Vamos ver a primeira dúvida dos alunos? Vamos lá, professor, o Brasil já teve o saldo migratório positivo? Qual foi o motivo da imigração de italianos e japoneses para o Brasil? Grande abraço, Fernanda Braga de Almeida. Obrigado, Fernanda. Bom, teve sim. O Brasil já teve saldo migratório positivo. O que significa saldo migratório positivo? Significa ter Voltando lá, vou voltar para a gente observar, olha aqui, ó, saldo migratório. Para ser positivo, o número de imigrantes tem que ser maior do que o número de emigrantes. Então tem que estar chegando mais gente do que saindo.
O Brasil, na metade do século XIX, teve bem mais gente chegando do que gente saindo. O século XIX, inclusive, é um século importante, a gente vai falar mais para frente na história das migrações aqui no Brasil. A partir da metade do século XIX, o governo brasileiro chegou a incentivar, em mais de um momento, para mais de uma região, que imigrantes chegassem aqui. Não sei se você sabe, Fernanda, mas no sul do Brasil há uma grande colônia de descendentes de italianos, de alemães, de suíços, de poloneses, que passaram a chegar aqui no Brasil, estimulados pelo governo brasileiro. No final do século XIX, chegaram aqui no Brasil também italianos, portugueses, espanhóis, judeus, japoneses. O estado de São Paulo, principalmente o interior do estado de São Paulo, foi o lugar do Brasil que mais recebeu imigrantes. E aí o Brasil teve um momento, sim, de saldo migratório positivo. Sobre japoneses e italianos, vou adiantar um pouquinho. Japoneses e italianos vêm num contexto muito específico para o Brasil. O Brasil era um país rural quando eles começam a chegar e o Brasil estava num momento de transição social extremamente importante, que é o fim do trabalho escravo, a abolição do trabalho escravo aqui no Brasil. E aí o Brasil passa a substituir a mão de obra do escravo, do negro que agora é um homem livre, por trabalhadores assalariados, livres, em grande parte imigrantes. Então você tem uma colônia muito grande de japoneses também no estado de São Paulo. Tem um bairro muito famoso na capital paulistana, o bairro da Liberdade. Tem uma colônia de italianos muito grande também na cidade de São Paulo e no restante do estado. Aqui no Rio a gente tem uma colônia de descendentes de portugueses muito grande. Então o Brasil teve sim um momento de atração de imigrantes muito forte. Obrigado pela pergunta, pode mandar mais. Bom, vamos continuando a nossa aula. Bom, agora tem um poema aqui do Drummond, lembrando que o Enem ele pode e deve abusar desses recursos artísticos, né? Então, a gente vai observar charges, uso de desenhos, a gente vai observar músicas, a gente vai observar poemas nas provas de ciências humanas. Então, você tem que estar preparado para responder questões baseado na análise não de um texto, assim, às vezes formal, só com exposição de conteúdo, e nem só baseado em texto jornalístico. Normalmente o pessoal pergunta, poxa, André, vai ter sempre, assim, um recorte de jornal, um texto de uma revista, algo retirado de um site? Vai, mas não vai ter só isso, não. Vão ter manifestações artísticas aproveitadas para demonstrar uma determinada situação. Aqui a gente vai pegar um poema do Drummond, um poeta genial da literatura brasileira, do início do século XX, um poema escrito por ele que é importante, um poeta mineiro, né, que também migrou. Ele vem de uma cidade pequena, Itabira, lá no interior de Minas Gerais, e faz, né, boa parte da sua carreira no eixo Rio e São Paulo. E o poeta Drummond está falando alguma coisa sobre o lugar. Eu gostaria que você lesse o poema, a gente vai dar um tempo, e eu vou apresentar, logo em seguida, uma questão, uma possibilidade de a gente treinar esses conceitos iniciais que nós estamos trabalhando aqui. Então, dá uma olhada aí, vou te dar um minuto para você ler o poema do Drummond.
Vamos lá, pessoal. Vamos ler junto aqui o poema do Drummond. Vamos refletir um pouquinho sobre ele dentro de uma questão. Quando vim de minha terra, se é que vim de minha terra, não estou morto por lá? A correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá de onde me despedia. Quando vim de minha terra, não vim, perdi-me no espaço na ilusão de ter saído. Ai de mim, nunca saí. Aí agora em seguida, temos 5 opções aí, como é no Enem, da letra A até a letra E. E aí você vai ter um tempinho, mais 1 minuto para ler as alternativas. E aí eu quero que você pense em qual é a alternativa mais adequada como resposta. Nesse poema, o Drummond está fazendo o quê? O que está por trás desse poema do Drummond? Então, mais 1 minuto aí para você ler, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, vocês já leram aí as 5 alternativas. E aí, nesse poema, vamos ver as opções que aparecem para a gente. Letra A. Discute a permanente frustração do desejo de migrar do campo para a cidade. Letra B. Reflete sobre o sentimento paradoxal do migrante em face à sua identidade regional. Letra C. Expõe a tragédia familiar do migrante quando se coloca do interior para a cidade. Letra D. Aborda o problema das migrações originárias das regiões ribeirinhas para as grandes cidades. E letra E. Comenta as expectativas e esperanças do migrante em relação ao lugar de destino. Vocês têm uma resposta? Bom, não estou ouvindo vocês, né? Então, eu vou precisar voltar aqui para discutir. Bom, olha só, coisas para a gente destacar no poema do Drummond. Quando vim de minha terra, ele está escrevendo, então, de um lugar que não é o lugar onde ele nasceu, que ele chama de minha terra. E ele bota, se é que vim da minha terra. Bom, aqui o Drummond demonstra que o eu lírico do texto está com crise de identidade. Ele não sabe mais de onde ele veio. Ele está escrevendo de um lugar que não é a terra natal dele, mas ele já se pergunta se é que vim, ele levanta a possibilidade, se é que vim de minha terra. E olha esse terceiro verso, com uma pergunta. Não estou morto por lá? Como quem pergunta, será que esqueceram de mim lá na minha terra, agora que eu sou o morador de outro canto? E ele continua dizendo, a correnteza do rio me sussurrou vagamente que eu havia de quedar lá de onde me despedia. Quando vim da minha terra, não vim, perdi-me no espaço.
Então ele mostra de novo a dificuldade de adaptar-se a um lugar novo, na ilusão de ter saído. Você talvez já tenha ouvido um ditado, há uma brincadeira que se faz normalmente com as pessoas que estão fora do seu lugar original, em que você fala, você tira o fulano do lugar, mas não tira o lugar do fulano. Um brasileiro fora do Brasil, às vezes, brinca com isso. Você tira o sujeito do Brasil, mas não tira o Brasil do sujeito. Ou seja, ele está fora do lugar original, ele está em outro país, às vezes ele está a milhares de quilômetros de distância, mas ele continua com os mesmos hábitos, com a mesma identidade. E aqui o Drummond ressalta essa situação, na ilusão de ter saído. Ai de mim, ele encerra, nunca saí. Muito difícil nós perdermos os nossos valores culturais mais sedimentados no lugar. E aí, a alternativa que melhor reflete essa situação é a alternativa B, que fala sobre o sentimento paradoxal do migrante em face à sua identidade regional. Ele tem uma identidade que está vinculada ao seu lugar de origem, mas ele tem também uma nova identidade que está sendo construída à medida que ele vai passando mais tempo no lugar novo. A letra A não faz sentido porque o texto não fala de migração campo-cidade ou da frustração do desejo de migrar do campo para a cidade, não é essa a crise do autor. Expõe a tragédia familiar do migrante quando se desloca do interior para a cidade, não tem nenhuma tragédia familiar, é uma dificuldade pessoal de identidade, então aqui não vai servir essa ideia. Aborda o problema das migrações originárias das regiões ribeirinhas, não tem nenhuma alusão a regiões ribeirinhas especificamente, e nem grandes cidades, nem se fala para onde o migrante do poema está indo. Comenta, ou aonde ele já está, na verdade. Comenta as expectativas e esperanças do migrante em relação ao lugar de destino. Também não é isso. Não está dizendo no poema o que o migrante esperava ao chegar no lugar de destino. Está dizendo que ele tem dificuldade de adaptação porque ele acha que abandonou o lugar do passado, o lugar original dele, mas na verdade ele não consegue perder essa referência. Então é um poema muito interessante, esse poema do Drummond, falando sobre o conceito de lugar. Vamos avançar aqui no nosso assunto, agora ainda falando sobre migração, definindo aqui que migração é, na verdade, um processo, um fenômeno associado quase sempre a fatores compulsórios, que a gente vai chamar de fatores de repulsão, ou você pode encontrar aí em algum texto também chamado de fatores de expulsão. Esses fatores compulsórios são aí, guerras, pessoas migram porque estão numa zona conflagrada por conflitos. Existem hoje no mundo, atualmente, zonas conflagradas por conflitos e as pessoas têm que migrar de maneira emergencial, têm que migrar para manter a sua integridade física. Epidemias, doenças fazem pessoas fugirem de uma determinada região. A Europa tem uma história importante com a peste. Recentemente, houve aí migração, fuga na África de regiões que tiveram epidemias de ebola. Depois, a gripe aviária na China também definiu migrações. Desastres naturais, pessoas que migram fugindo de terremotos, fugindo de furacões, fugindo de tsunamis, pessoas que têm as suas casas destruídas, têm o seu lugar completamente alterado e são obrigadas a migrar. E perseguições, que, podem ser perseguições de origem política. Vou te dar um exemplo aqui importante. A história recente do Brasil. O Brasil teve um número considerável de exilados políticos durante a ditadura militar.
Pessoas que, durante o regime militar, faziam oposição, mantinham críticas, ou tinham trabalhos vinculados a ações que importunavam o regime vigente, e essas pessoas tinham dificuldade de manter a sua vida normal. Essas pessoas fugiram. Foram professores de universidade, foram políticos de antes do regime militar dar o golpe e romper com a estabilidade democrática no Brasil. Artistas sofreram perseguições políticas, pessoas que deixaram o Brasil e só voltaram no final dos anos 70 com a lei de anistia. Perseguição religiosa, grupos religiosos específicos que vão ter dificuldade de manter a sua crença pessoal livre em determinados espaços. Há uma história importante na Europa com a Reforma Protestante e a reação da Igreja Católica num período conhecido como Contra-Reforma. Protestantes da Inglaterra foram para os Estados Unidos, protestantes franceses, calvinistas, chamados de huguenotes, vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro, fundar a França Antártica, fugindo de perseguições religiosas, perseguições de origem étnica. Grupos específicos, acho que o caso mais importante aí no século XX tem relação com a história da Europa, de novo. O Holocausto perseguindo um grupo específico, né, de judeus. A perseguição também a africanos aconteceu. A perseguição a testemunhas de Jeová, uma perseguição religiosa dentro do Holocausto. Perseguição a ciganos, um outro grupo étnico típico do leste europeu e da Europa Central. Elas vão fazer com que grupos inteiros tenham que fugir. Existem perseguições de ordem comportamental também, por exemplo, cubanos, né, que declararam-se homossexuais, fugiram da ilha de Cuba nos anos mais fechados do regime cubano, fugiram da União Soviética, fugiram da China, regimes totalitários do século passado, da segunda metade do século XX, principalmente. Então, as pessoas aqui nesses fatores de repulsão, elas estão se deslocando porque ou elas fogem ou colocam a sua própria vida em risco. Então, esse é um tipo de fenômeno que não tem relação nenhuma com turismo. Por isso a gente começou falando que turismo não é migração. No turismo, o sujeito está passeando, o sujeito está aproveitando suas férias, está gastando o seu dinheiro, está conhecendo uma outra cultura. Essas pessoas em situação de fenômenos migratórios de expulsão grave, fenômenos compulsórios, essas pessoas estão migrando sem muita alternativa e, principalmente, de maneira muito rápida, sem planejamento. Existe um nome específico para migrantes compulsórios. Eles são chamados de refugiado. O refugiado, olha, se você pegar a palavra e analisá-la um pouco melhor, né, até pelo som, refugiado te lembra o quê? Te lembra fuga. Alguém que está fugindo, não é alguém que se planejou para se mudar com calma. Outro detalhe sobre fluxo migratório. Muitas vezes as pessoas tendem a pensar migrações com o seguinte raciocínio. Estabelece o conhecimento de um caso particular e tenta criar, a partir desse caso particular, uma regra geral para o fenômeno migratório. Isso é um erro. O fenômeno das migrações é o fenômeno de deslocamento de fluxos populacionais. Então não adianta você pensar assim, eu tenho uma tia, eu tenho um amigo que ele se mudou da cidade A para a cidade B, eu tenho uma pessoa que se mudou, conheço uma pessoa que se mudou para outro país, alguém que saiu do Brasil e foi para a Noruega. Significa que existe um fluxo populacional do Brasil para a Noruega porque você conhece duas pessoas, uma família. Não. Você conhece duas pessoas, tem uma família. Isso não é um fluxo populacional. Talvez você se pergunte, André, a partir de quanto é um fluxo populacional? Não, esse não é um conceito objetivo. Fluxo populacional é um número relevante de pessoas saindo do mesmo lugar, normalmente pelo mesmo motivo, e elas nem precisam estar indo para os mesmos lugares. Bom, então, antes da gente continuar, eu vou pedir para a gente mostrar mais uma pergunta
que chegou aí do pessoal que está nos assistindo. Você continua mandando pergunta para a gente. Então vamos ler a pergunta. Intercâmbio pode ser um processo migratório? Boa pergunta. Porque o intercâmbio não é turismo. O intercâmbio, ele também não é uma dessas migrações compulsórias, urgentes, que a gente acabou de ver. O que é o intercâmbio, então? Eu diria que o intercâmbio é uma migração temporária, que está mais para o turismo do que para esse tipo de migração compulsória. Bom, vamos ver se eu me faço entender. Vamos pensar em alguém que faz intercâmbio para outro país. Essa pessoa, ela paga, normalmente, no seu local de origem, pela viagem que ela vai fazer. Ela planeja quanto tempo ela vai ficar. Ela normalmente tem alguém para recebê-la. Ela tem um objetivo claro no que ela vai fazer, normalmente estudar ou trabalhar por algum tempo, e depois ela volta. Tem aquela mesma dinâmica mental do turismo, de que a sua cabeça sabe que você está temporariamente num outro espaço físico. Aquilo não é o seu lugar, ou não é pelo menos de maneira permanente. Então o intercâmbio é uma migração, sim, mas é uma migração parcial, uma migração temporária. Então, não dá para comparar o intercâmbio com guerras, com perseguições, com outras causas, né, que levam as pessoas a migrarem de maneira mais urgente. Continua mandando dúvida aí, continua participando. Bom, existem fatores de repulsão que não são compulsórios. Né? São eles: o desemprego. Né? Eu diria que o desemprego ele não é tão urgente, talvez, quanto uma guerra ou quanto um desastre natural, mas ele não é um fator que a gente deva desprezar, não. Pessoas sem emprego, né? O desemprego é uma coisa tão cruel, às vezes, na vida de uma pessoa, de uma família, que ele inviabiliza a vida nas suas condições mais básicas. As pessoas não conseguem sustento. Então, lugares com uma deseconomia muito grande, lugares onde as pessoas têm dificuldade de arrumar bons empregos, lugares que as pessoas têm dificuldade de conseguir bons salários, ou de conseguir qualquer salário ou qualquer emprego, normalmente são lugares que expulsam, agora num sentido mais leve, que expulsam as populações. Baixa qualidade de vida. Né? E aí esse é um conceito mais amplo. Né? O que pode significar baixa qualidade de vida? Bom, você viver em áreas com pouca infraestrutura urbana, com pouca infraestrutura de lazer, com níveis de insegurança muito alto. Né? Esse é um fenômeno que vira e mexe é discutido no Brasil. Se áreas violentas, normalmente periferias de grande cidade ou áreas centrais de grandes cidades. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem áreas que não são áreas periféricas, são bairros importantes, nas áreas centrais da cidade, valorizadas, e que sofrem com processos de favelização, que assistem a uma violência urbana cotidiana, que levam algumas pessoas a pensarem: aqui é bom de morar? Aqui é um lugar bom para eu criar os meus filhos? Aqui é o lugar que eu quero viver por muito tempo? Aqui é o lugar que eu quero chamar de meu lugar? Então, baixa qualidade de vida envolve desde acesso a lazer até a situação de segurança das pessoas, segurança cotidiana, violência urbana. Concentração fundiária, esse é um termo bem relacionado à vida do campo. Né? No campo, nas áreas rurais, populações com vocação rural, populações que trabalham com a terra, que têm a tradição, às vezes tradição familiar de décadas e décadas e décadas, gerações e gerações trabalhando na agricultura, precisam ter onde trabalhar. O lugar de trabalhar no campo é a terra, é a propriedade. E normalmente a relação entre concentração fundiária, ou seja, tem muita terra na mão de poucos e muita gente de origem agrária sem terra. Normalmente isso vai fazer com que agricultores, normalmente pessoas humildes, que as pessoas comecem a pensar se a sua manutenção no campo, se a continuidade da sua vida numa área rural, se é a melhor decisão. O Brasil dos anos 50, dos anos 60,
assistiu a um movimento migratório que você já ouviu com o nome de êxodo rural. E o êxodo rural tem íntima ligação com a concentração fundiária. Está anotando aí? Está prestando atenção? Esses são fatores que você precisa ter em mente. E o último deles aqui, choque cultural. Cara, choque cultural é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Choque cultural tem a ver com também um valor subjetivo. E choque cultural, normalmente, as pessoas tendem a subestimar. O que é choque cultural? É você estar mal adaptado no lugar. Seja porque você sofre preconceito, porque você sofre xenofobia, seja porque você não se adaptou à língua, seja porque você tem um comportamento que não é aceito num determinado lugar, você fica inadaptado. Pessoas em choque cultural chegam a ter quadros graves de depressão. O choque cultural, ele impossibilita, em alguns casos, a manutenção de uma pessoa num determinado lugar. Choque cultural deve ser visto para pessoas que estão no lugar e que, de repente, elas saem. Choque cultural tem que ser visto também para pessoas que estão migrando, indo para um outro lugar. Normalmente as pessoas viajam, e aí o turismo também se difere dos movimentos migratórios nesse sentido. A pessoa que está fazendo turismo normalmente não sofre choque cultural, porque ela fica 1 semana, 2 semanas, 20 dias, 30 dias. O cara que está fazendo intercâmbio, como a gente conversou aqui em outro momento da aula, ele fica alguns meses. Mas o sujeito que está mudando permanentemente, e não precisa ser mudança de país, não, pode ser mudança de cidade, mudança de região. Quando ele chega num lugar novo, aquele lugar não é dele. Ele não tem essa noção de identidade, de pertencimento. Eu não sei quantos que estão nos assistindo agora que já se mudaram de cidade, por exemplo, ou de estado, ou até mesmo já tiveram a experiência de morar fora do país. Como é angustiante você não conhecer o nome das ruas, não saber onde compra pão, não ter os seus amigos, as suas referências familiares, chegar num lugar e ter que começar praticamente do zero. Quando você está falando de uma migração internacional, a coisa é ainda mais grave, porque tem as barreiras culturais, tem as barreiras da língua, tem você não conseguir compreender como aquelas pessoas elas vivem, ou pelo menos demorar um determinado tempo. As pessoas que subestimam o choque cultural normalmente têm mais dificuldade no processo de migração. É bom que quem está migrando, quem está emigrando, quem está saindo do seu lugar, sempre pense no choque cultural como algo sério, algo que exige preparação. Bom, esses são os fatores não compulsórios. Uma diferenciação de um termo que a gente usou aqui, eu falei de refugiado. Você deve lembrar aí que eu, inclusive, destaquei esse pedaço aqui da palavra. O refugiado, né, é aquele que está deixando um lugar de maneira, assim, não planejada, que está sujeito a risco de vida. O refugiado, ele está fugindo de desastres naturais, de zonas de guerra. O refugiado, ele foge normalmente para os lugares mais próximos, assim. E numa situação de abrigo aos refugiados, as convenções internacionais exigem que os estados nacionais, que os países, normalmente os países vizinhos à zona onde está acontecendo o problema, que eles recebam obrigatoriamente os refugiados. Normalmente são montados campos temporários, a ONU tem uma agência só para cuidar de refugiados, e esses campos temporários, eles abrigam as pessoas ali no primeiro momento. Então, houve um conflito no meados dos anos 90 em Ruanda. Muitos da região dos conflitos, em Ruanda, na África subsaariana, fugiram do massacre que estava acontecendo na região, massacre étnico, em que os Tutsis estavam sendo perseguidos pelos Hutus. Essa é uma história boa, inclusive contada num excelente filme chamado Hotel Ruanda, que conta uma história muito triste, mas uma história real. E as pessoas fugiam, e o filme mostra isso, para campos de refugiados. Os campos de refugiados da ONU estavam na Tanzânia, estavam na África do Sul,
estavam nos países vizinhos à zona de conflito. O asilo político é um pouco diferente. São pessoas que também estão deixando o seu país, normalmente porque não conseguem mais no seu país ter a sua vida cotidiana, o seu trabalho, as suas liberdades individuais, ou porque estão se sentindo ameaçadas, normalmente por governos ou instituições. Essas pessoas, então, pedem asilo a outros governos. E aí, normalmente, alguém que está deixando o seu país nessa situação, escolhe algum governo, procura uma embaixada e pede a essa embaixada asilo político. Isso pode ser concedido ou não. Não sei se você está por dentro aí, eu espero que sim, do que está acontecendo no Brasil, nas nossas relações internacionais dessa semana, bem recentemente. De sábado para domingo, isso foi noticiado amplamente na mídia. O último sábado, o último domingo, o Brasil recebeu um senador boliviano. O senador boliviano, ele se sente perseguido no seu país. Não vamos entrar aqui na questão se ele está certo ou errado, mas ele se sente perseguido e é um direito dele procurar uma embaixada, e ele queria deixar a Bolívia. Ele procurou a embaixada brasileira e pediu exatamente essa situação que a gente acabou de ver. Pediu asilo político ao governo brasileiro. Esse asilo ele foi concedido e durante algum tempo, se eu não me engano, 450 dias, o senador ficou na embaixada brasileira aguardando para vir para o Brasil, quando ele seria considerado um exilado e aí receberia o asilo político das autoridades brasileiras. Enquanto ele estava na embaixada, ele era um refugiado na embaixada brasileira. Recebeu abrigo na embaixada brasileira e veio para o Brasil agora, no último final de semana. Estamos falando de poucos dias atrás, no mês de agosto. O refugiado passou a condição, ou quer passar, agora que ele está no Brasil, a condição de asilado político. Ele quer receber o asilo do governo brasileiro, o que significa que ele vai poder viver aqui no Brasil. Então, essa é uma situação prática muito recente em que a gente vê aí uma pequena diferença entre refúgio e asilo. Bom, vamos continuar aqui falando sobre a expulsão de pessoas. Olha, esse é um detalhe importante. Fatores naturais. Eu não sei se tem alguém ouvindo a gente, assistindo, e que está no Nordeste, mas normalmente há um estereótipo sobre o Nordeste, que não é um estereótipo real, né, de que no Nordeste a seca, e aí você está vendo aí uma imagem de seca, ela expulsa pessoas. Que ela manda pessoas para fora. Por que eu digo que esse não é um estereótipo real? Porque essa é uma redução da realidade. Dizer que o Nordeste, por causa da seca, expulsa pessoas, é considerar que o Nordeste inteiro é seco, que demonstra um desconhecimento sobre o Nordeste. Normalmente essas imagens referem-se ao sertão nordestino, que é um pedaço do Nordeste. E dizem que a seca, ela expulsa as pessoas. Eu diria que isso também é parcialmente verdade. A seca agrava um problema socioeconômico, está aqui destacado. Pessoas pobres numa área de seca, as pessoas sem trabalho numa área de seca, pessoas sem terra numa área de seca sofrem mais por causa da seca. Mas você tem pessoas no mesmo sertão nordestino que tem terras, que tem sistemas de irrigação, que conseguem produzir, que são ricas, inclusive, e que não vão fugir de lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os fatores naturais. Eu vou propor agora aqui um exercício para a gente. Vai olhando essa imagem. Essa imagem, ou essas duas imagens, elas fazem parte de uma série importante da pintura aqui no Brasil. É uma série chamada Os Retirantes, do Cândido Portinari.
Um pintor que retratou situações sociais do Brasil. E aqui na série Os Retirantes, ele está falando de alguma coisa que casa com isso que a gente está conversando nessa aula. Para começar, essa palavra aqui, que é a palavra que ele escolheu para dar título à sua série, Os Retirantes. Esse é um termo regional, típico do Nordeste do Brasil. E quem é um retirante? O que é fazer retiro? O que é se retirar? Migrar. O retirante é uma expressão regional para o migrante, para o emigrante nordestino, normalmente pobre, de origem rural. E olha o que o Portinari está pintando aí. O Portinari pinta um cenário árido, você consegue ver aqui o chão, não tem vegetação, o chão tem pedras, não tem aí qualquer tipo de plantio. As pessoas pintadas estão alegres. A expressão das pessoas é uma expressão de satisfação. Essas pessoas, elas estão com olhares de sofrimento. Aqui, inclusive, à direita, chorando. Sugere aí a imagem de uma família, a velhos, a adultos, a crianças, carregando instrumentos do campo, provavelmente aqui uma enxada, aqui carregando o corpo de uma criança provavelmente morta. Pessoas carregando trouxas de roupa, sugerindo, olha aqui, que estão de saída, que estão se mudando. Então está aí a sua imagem toda marcada, ressaltando características que o Portinari quis demonstrar. Que características são essas? Os retirantes são magros, semelhantes a caveiras aqui, com os ossos aparecendo. Os retirantes são pobres, os retirantes saem de um lugar específico, árido. E o retirante está saindo por quê? Por que o retirante está saindo daí? E aí eu acho que uma boa parte das pessoas sugeriria talvez que o retirante está saindo por causa da seca. E isso não é totalmente verdade. Eu posso concordar que a seca, ela piora a situação de pessoas que já estão numa situação muito difícil. Mas olhar só para a seca num quadro como esse é olhar para o fundo do quadro e não olhar para o que está no primeiro plano. O Portinari escolheu pintar nesse quadro um fundo árido que denuncia a seca, mas no primeiro plano ele pinta pessoas em situação de sofrimento, pessoas que parecem caveiras, pessoas de origem rural carregando ferramentas do campo. E a sugestão do Portinari é de que há um problema social muito mais grave do que a seca. A fome, a concentração de terras, a falta de trabalho está levando pessoas à morte aqui. O problema socioeconômico pode ser intensificado pela seca? Lógico que pode, mas ele é determinante? Não. E eu digo por que ele não é determinante. Você tem lugares de primeiro mundo, como por exemplo, você já deve ter ouvido falar de Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, uma cidade rica, né, no meio do deserto. A seca ali não impede o lugar de viver, de usufruir de uma prosperidade econômica. Um país com um índice de desenvolvimento humano muito alto, cortado por zonas áridas e semiáridas, Israel, no Oriente Médio. Lugares secos que ainda assim têm algum tipo de prosperidade socioeconômica. Então a gente não vai poder ficar apegado a essa ideia de que o fator natural ele é uma explicação sempre para o processo migratório. Vamos avançando. Bom, tenho mais um texto para você ler, eu vou te dar mais um minuto, você vai ver esse texto e aí você vai ver as situações que a gente vai apresentar aí nas letras de A a E e que podem sugerir uma migração forçada. Então, estou dando a dica.
aqui tem uma migração de fator compulsória escondida aí, e aí a gente vai fazer a questão. Vamos lá, um minutinho para você ler esse texto, que é um texto jornalístico. Saiu numa importante revista no ano passado, em 2012, aqui no Brasil. Bom, vamos lá, pessoal. O texto está falando da crise política na Síria, espero que vocês tenham compreendido, um texto simples, né? Falando de um país do Oriente Médio, também está bastante na mídia aí dessa semana, você deve prestar atenção nisso, e falando que lá na Síria, por conta do conflito entre rebeldes anti-governo e a reação do próprio governo contra os rebeldes, você tem cerca de 80 mil refugiados. Então você tem milhares de pessoas fora da Síria. Diz aí que o governo do Chipre, um país ali do Mediterrâneo, no sul da Europa, está pronto para receber cidadãos de outros países, no caso de uma evacuação em massa da Síria. E aí diz a ministra do Interior do Chipre que o país atuará como uma ponte para a repatriação dos refugiados se a situação exigir. Ou seja, está falando, estrangeiros na Síria, correndo risco de vida, têm que sair de lá, que eles podem ir para o Chipre e do Chipre voltarem para os seus países de origem. Então, vamos olhar aí as alternativas. Letra A. A chegada de milhares de sírios pode criar novos problemas para os países vizinhos por conta dos gastos para abrigar, alimentar e proteger os refugiados. Letra B. A Turquia e o Chipre são candidatos à entrada na União Europeia, sendo, portanto, países que possuem melhores condições de negociar a entrada dos refugiados sírios em território europeu. Letra C. O governo de Bashar al-Assad, que é o governo sírio, recebe apoio em sua tentativa de reverter a situação de violência em que o país se encontra. Letra D. A União Europeia tem o papel de instigar a recepção de refugiados sírios, sobretudo pela ótima situação econômica em que se encontra. Letra E. Alguns países do entorno da Síria apresentam fatores restritivos para receber refugiados, como o Iraque, falta de espaço, e a Turquia, constantes guerras. Bom, então falando sobre a situação dos refugiados da Síria e da possibilidade deles fugirem para o Chipre e de lá se dirigirem a outros países, qual é a melhor alternativa que nós temos aí? Alternativa A. E vou explicar por que vamos chegar à mesma conclusão juntos. A chegada de milhares de sírios pode criar novos problemas para os países vizinhos por conta dos gastos para abrigar, alimentar e proteger os refugiados. A questão está falando que receber refugiados não é simples, não é fácil. Os refugiados ficam em campos de
refugiados temporários. Esses refugiados, eles geram gastos, esses refugiados precisam de segurança, depois eles precisam ser repatriados, há problemas burocráticos e alguns governos vão oferecer algum tipo de resistência. O Chipre não é exatamente o país mais próximo da Síria. Então, será que não seria mais razoável, por exemplo, que os refugiados sírios, cerca de 80 mil, eles fossem para os países vizinhos? Mas olha só o que está destacado no texto. Dos cerca de 80 mil refugiados, 48 mil já estão na Turquia. Outros 30 mil no Líbano, no Iraque, na Jordânia e no Chipre. Então, o que está aparecendo lá na letra A, que é a nossa melhor resposta, é que a chegada de milhares de sírios, e isso pode aumentar para muito mais de 80 mil, esses são números do ano passado, esses números muito provavelmente já aumentaram, é que há custos, e por haver custos operacionais e financeiros, pode haver também resistência dos países vizinhos. A letra B fala que Turquia e Chipre são candidatos à entrada na União Europeia. Aqui tem um erro conceitual importante, tá? A Turquia é uma candidata, mas não é parte da União Europeia. Mas o Chipre já é um país da União Europeia. O governo de Bashar al-Assad recebe apoio em sua tentativa de reverter a situação de violência em que o país se encontra. Isso é complicado porque o governo do Bashar al-Assad não tem demonstrado ser um governo que está tentando reverter a situação de violência. Pelo contrário, o governo é um dos responsáveis por essa grande quantidade de refugiados. A União Europeia tem um papel de instigar a recepção de refugiados sírios, sobretudo pela ótima situação econômica. Olha, ninguém pode marcar isso aqui não, hein? Essa parte aqui está muito errada. A União Europeia é um dos lugares que mais sofre economicamente com a crise financeira que se abateu sobre o mundo desde 2008. E letra E. Alguns países do entorno da Síria apresentam fatores restritivos para receber refugiados. É verdade. Mas aí está dizendo que os fatores são falta de espaço no Iraque e constantes guerras na Turquia. A Turquia não é um país em constantes guerras, inclusive é um país estável, até vive distúrbios internos, mas não é uma guerra. E o Iraque não tem falta de espaço, não é por isso que o Iraque não receberia refugiados. Então a melhor resposta aí mesmo, a letra A. Espero que você tenha entendido. Bom, vamos voltar aqui para a nossa parte de conteúdo. Fatores de atração. O que atrai pessoas para uns lugares e faz com que mais lugares recebam, alguns lugares recebam mais pessoas do que outros? São os fatores de atração. É eles que direcionam o fluxo. A gente viu os fatores de repulsão. Por que as pessoas saem? Agora a gente tem que falar dos fatores de atração. Por que elas vão para alguns lugares? A gente viu, por exemplo, que os Estados Unidos é um lugar que tem muitos fatores de atração. A gente viu que os Estados Unidos continuam sendo um lugar que recebe muito imigrantes. Proximidades, liberdades e oportunidades. São 3 expressões aqui que a gente vai usar para falar da atração. Proximidade pode ser a proximidade geográfica. As pessoas vão para determinados lugares porque são os lugares mais próximos. Principalmente se elas têm urgência de migrar. Proximidade política, que tem governos parecidos, que tem sistemas políticos semelhantes. Proximidade cultural ou proximidade étnica. Por exemplo, refugiados sírios, tendem a fugir para lugares mais próximos do próprio mundo árabe, onde vão ter uma proximidade étnica e cultural com outros países de origem árabe. Liberdades política, cultural e étnica. Quem está fugindo de perseguições não vai para outro país onde tem perseguição. Quem está fugindo de ditaduras não vai para outra ditadura, vai para democracias, vai para lugares onde é possível viver de maneira livre. Ou oportunidades, emprego, melhoria do nível da qualidade do nível de vida, acesso à terra. Normalmente essas oportunidades falam alto. As pessoas que estão migrando
por dificuldades econômicas, as pessoas que estão migrando por falta de emprego, as pessoas que estão migrando porque estão sendo expulsas das terras, elas vão procurar lugares que possam reverter esse tipo de situação. Então, vamos olhar aí como é que o mundo se comportou da segunda metade do século XX para cá, né? 4 situações para você olhar aí com um certo carinho. Um forte fluxo de chineses para Taiwan, que é o que está marcado aqui no nosso mapa. Um fluxo, então, de gente saindo da China e vindo para essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilhazinha aí recebeu chineses a partir de 1949. O que aconteceu na China? A China se tornou uma república comunista. A China se tornou um país fechado, ditatorial e, portanto, expulsou aqueles que não concordavam com o novo modelo de governo. Taiwan, a República Nacionalista da China, é o oposto da China continental, a República Popular da China. A gente pode até dizer que a China continental é a China comunista e Taiwan passou, a partir de 1950, a ser a China capitalista. Recebeu muita gente. Isso deu origem a um novo país. A descolonização da África e da Ásia como um fator de repulsão. Depois da Segunda Guerra Mundial, países africanos e asiáticos deixaram de ser colônias. Colônias históricas desde o século XVI e aqui passam a ser países livres, independentes, muitos estrangeiros nesses lugares. Depois da descolonização já não tem mais sentido eles continuarem ali, alguns até são perseguidos, vão embora. A situação em alguns novos países da Ásia e na África também não foi uma situação política muito tranquila. Depois da descolonização, alguns lugares entraram em guerra civil. A gente acabou de falar de Ruanda, continuo recomendando que você veja, se você nunca viu, o filme Hotel Ruanda. A América do Norte em crescimento, depois da Segunda Guerra Mundial, depois desse período a partir de 45, os Estados Unidos da América foi o país que teve o maior crescimento econômico, atraindo muita gente. O velho sonho americano de trabalho, de viver num país livre, de aumentar a sua renda, acabou funcionando como um fator de atração. E a Europa em reconstrução, depois da Segunda Guerra, lembrando que a Europa foi o palco da Segunda Guerra Mundial, a Europa em reconstrução ela gerou muitos empregos. A Europa ela gerou novas oportunidades, ela recebeu imigrantes. Não é mais assim hoje. Tá? Hoje a gente vai ver uma mudança na Europa, principalmente. Bom, avançando aí para a atualidade, né? O maior fluxo migratório hoje ele tem razões econômicas. Pessoas saindo de lugares tidos como subdesenvolvidos ou zonas periféricas da economia e indo para países desenvolvidos. Gente saindo da Ásia, da África, indo para a Inglaterra, indo para a França, indo para os Estados Unidos, saindo da América Latina, indo para o Canadá, para o Japão. Hoje a dinâmica é fundamentalmente uma dinâmica econômica. Nos países subdesenvolvidos, lugares com problemas sociais, nos países desenvolvidos, recebendo pessoas por causa da necessidade de PEA. O que é PEA? PEA é população de mão de obra. Você pega lugares da Europa que precisam de mão de obra, principalmente mão de obra barata. O imigrante vai para fazer o serviço que o europeu não quer fazer. O imigrante latino vai para os Estados Unidos para fazer o serviço que o norte-americano não quer fazer. O imigrante vai para o Canadá porque o Canadá tem perda de população, a população diminuindo, a população envelhecendo, precisa de mão de obra para continuar uma economia que funciona bem. Hoje, na atualidade, a gente vai ver a migração nessa dinâmica, desse sentido. Um problema gravíssimo, a xenofobia. E olha só, 3 ideias sobre a xenofobia. Xenofobia é uma palavra que a gente pode dividir em 2 partes. A primeira dela, aqui o radical xeno, que é um radical grego que significa
estrangeiro no sentido do que vem de fora. E fobia, que alguns traduzem por medo, significa aversão. Existe um sentimento de aversão ao que vem de fora. Então estamos falando de um mundo que migra muito, que migra mais do que migrou no passado, até porque é mais fácil migrar, é mais fácil migrar por causa da melhoria dos meios tecnológicos, dos meios de transportes, mas nem sempre as pessoas querem esse sistema de migração funcionando. Olha aqui essa imagem de um partido político em Portugal. Portugal aos portugueses. Basta de imigração, nacionalismo é a solução. Façam boa viagem de volta. Não querem os portugueses do PNR, do Partido Nacionalista, não querem imigrantes em Portugal. 3 argumentos aí, e a gente está classificando eles para você. Maior concorrência no mercado de trabalho. Esse não é um argumento verdadeiro. Esse é um argumento problemático. O imigrante, como eu disse anteriormente, ele vai não para competir com o nacional, com o sujeito que nasceu lá. Normalmente ele demora para conseguir entrar no mercado de trabalho, ele entra por baixo. Quantos brasileiros vão para a Europa ou para os Estados Unidos para subempregos, para trabalhar com faxinas, com pequenas reformas, para fazer jardinagem? Não há nada de imoral ou de indigno nisso. Mas isso significa que imigrantes, quando chegam em lugares novos, salvo raríssimas exceções, por não falarem a língua, por não conhecerem as pessoas, por não terem redes de contato, eles não vão competir no mercado de trabalho com os nacionais. Pelo contrário, eles vão servir de mão de obra barata no tipo de trabalho que os nacionais não querem fazer. O imigrante aumenta gastos sociais. Isso é verdade e é mentira. Por que é verdade e é mentira? Porque normalmente o imigrante ele vai ser muito mal atendido quando ele for um imigrante ilegal. E muitos desses 19, 15, 11, depende do ano, depende da época, milhões de imigrantes anuais, muitos deles não têm uma situação de legalidade. Quando o sujeito ele é um imigrante legal, aí ele vai usufruir do aparato social do país, da rede de saúde pública, da rede de educação pública, dos seguros, do seguro-desemprego, dos bons salários, dos direitos trabalhistas. Mas quando ele é um imigrante ilegal, ele não tem direito aos benefícios sociais, e muitos são ilegais. Perda da identidade nacional, aqui seria o argumento mais verdadeiro. Para os mais nacionalistas, o imigrante está trazendo uma outra cultura, uma outra língua, o imigrante vai trazendo novos hábitos. Então, por exemplo, você tem uma enorme resistência na Europa e um grande temor dos europeus mais nacionalistas de que um grande fluxo de imigrantes ele possa levar, por exemplo, a uma perda de identidade cultural europeia. De que a Europa, no futuro, ela pode ser mais islâmica por causa dos imigrantes que vêm do Oriente Médio. De que a Europa ela pode ser mais negra por causa dos imigrantes que vêm da África. Que a Europa ela pode ser mais latina por causa dos imigrantes que vêm da América. Dentro de uma visão multicultural de mundo, isso não é necessariamente um problema. Você não precisa ter uma cultura única. Mas há quem pense que pessoas falando espanhol nos Estados Unidos, além do inglês, isso é um problema. Há quem pense que negros num país tradicionalmente branco é um problema. Então a xenofobia ela tem raízes em conceitos parcialmente verdadeiros, essa é uma discussão polêmica, há conceitos totalmente falsos. O que a gente sabe é que o imigrante, quando sofre xenofobia, quando ele é discriminado, ele sofre uma violência moral, em alguns casos ele sofre violência física, às vezes ele sofre restrição de trabalho. São muitas as dificuldades para quem está migrando, isso é algo para ser considerado e a xenofobia é um problema. Eu quero te mostrar aqui algumas imagens. Olha, países que a gente está acostumado a ver com países desenvolvidos. Isso aqui é uma propaganda na Suíça, dizendo não aos abutres. Quem são os abutres na Suíça? São os imigrantes, aqueles que vêm, olha, para devorar a Suíça. Olha aqui as ovelhas brancas, uma propaganda de cunho racista,
chutando para fora da Suíça a ovelha negra. Olha aqui, ó. Parem de conceder carteiras de identidade da Suíça, olha, para pessoas que têm as mãos negras, que são pessoas que não pertencem à Europa, não pertencem à Suíça. Aqui de novo o Partido Português falando, olha, imigração, não. Nós dizemos não. Olha a ovelha branca chutando a ovelha negra. Falando aí de fronteiras abertas? Não. Falando aí de subsídios, ou seja, de incentivos ao Estado? Não. Multiculturalismo? Não. Então, desemprego? Não. Muitas características xenófobas presentes na Europa. A gente vai ver que isso é um problema e é um problema dos mais graves. Tem aí mais uma pergunta, a gente está aproximando do final da aula, mas ainda dá tempo de responder mais uma pergunta. Vamos ler a pergunta que chegou para esse tema de migrações. Pergunta da Jéssica, lá do Polo Nunes Company. Ano passado, o tema da redação do Enem foi o movimento migratório dos haitianos para o Brasil. Quais seriam os pontos positivos e negativos para o Brasil? Estou amando a aula. Que bom, Jéssica. Que bom que você está gostando. Olha só, excelente pergunta, porque ano passado o tema de migrações ele não apareceu na prova de ciências humanas. O tema de migrações ele apareceu na redação, né? E muita gente precisou trabalhar com esses conceitos que a gente está falando aqui agora, né? E a gente vai fechar falando de Brasil, e aí eu vou conseguir te responder, Jéssica. Olha só, ainda falando sobre xenofobia, né? Existem muros. A gente ouviu falar do Muro de Berlim, mas aqui é o Muro de Tijuana, no México, o Muro de Ceuta, na África, um muro construído pela Espanha. A fronteira entre Canadá e Estados Unidos, aberta, bonitinha. A fronteira do México com os Estados Unidos, olha aqui, muro. Para impedir a passagem, a gente volta à habilidade. A habilidade dizendo o seguinte, a habilidade pede para a gente avaliar a capacidade dos estados ou a ação dos estados nacionais no assunto fluxos migratórios e nos seus problemas. Alguns estados vão impedir essa migração. Olha, cartaz do Partido Liberal francófono na Bélgica, né? Fazendo uma crítica aí, mostrando uma mulher de véu e burca, uma mulher de origem muçulmana, fazendo uma restrição aí aos imigrantes, normalmente do mundo árabe, que as mulheres usem burca ou véu. Que é um artefato tipicamente da cultura islâmica, mas que não pertence à cultura europeia. E aí sugerindo que isso é uma prisão. Então as mulheres não são permitidas, né, segundo, ou não deveriam ser permitidas, segundo o Partido Liberal na Bélgica, de usarem esse tipo de artefato. Eu vou pedir aqui para a gente continuar olhando a questão da xenofobia a partir de uma questão, só o enunciado, eu quero ler só o enunciado aqui com você. Xenofobia passa a ocorrer pela propaganda de que os que chegam ao novo país, que eles roubem postos de trabalho ou façam baixar os salários. Ou seja, existe no assunto da xenofobia uma certa política de terror. Que aí, Jéssica, responde a sua pergunta sobre o Haiti, os haitianos e os haitianos chegando no Brasil. No ano passado, a prova do Enem ela apresentou um fato. Existem haitianos chegando no Brasil. Eu vou fechar com isso. O Brasil é um país que recebe imigrantes razoavelmente bem. O Brasil tem um histórico de imigração, como eu já falei nessa aula. Recebeu italianos, recebeu judeus, recebeu espanhóis, recebeu japoneses, alemães. E talvez a gente não veja pessoas reclamando dessas migrações no passado. Mas no ano passado, de maneira assim proposital, o Enem colocou ali a questão dos haitianos. E eu acho que ela não deve ser vista assim, positivo ou negativo. O Haiti é o país mais pobre das Américas. De todos os 32 países,
o Haiti é o mais pobre, 33. O Haiti é o mais pobre e que foi devastado aí por uma situação de golpe de Estado, depois uma situação de ausência de governo, um terremoto fortíssimo em 2010. E é natural que o Brasil, um país que cresce nos últimos 20 anos, aqui na América, próximo, que o Brasil seja um país de destino. Assim como os Estados Unidos são um país, uma nação feita de imigrantes. É natural isso que acontece no Brasil. O que o Enem gostaria de levantar ali, muito provavelmente, se saiu bem na redação, os que consideraram, primeiro, o fato, o Brasil recebe imigrantes e é natural que receba haitianos. O que os haitianos querem? Os haitianos querem uma oportunidade de uma nova vida num lugar mais estável, que é o caso do Brasil. O que poderia ser ruim para o Brasil? Se essa migração se tornasse completamente desordenada. Essa migração acontece principalmente pela fronteira norte, pelo estado do Acre. Essa migração ela pode ser desordenada se as pessoas chegarem de maneira ilegal, se as pessoas não receberem abrigo, se as pessoas não forem consideradas como asilados políticos, se elas não forem tratadas como refugiados e se elas principalmente sofrerem com a xenofobia dos brasileiros, o que não é uma tradição nossa. Tá? Isso é importante. O Brasil, isso poderia ser levantado na redação. O Brasil não tem uma tradição xenófoba. O Brasil é um país multicultural que normalmente lida bem com culturas diferentes. Bom, de positivo, são mais pessoas para trabalhar. Alguns, eu lembro de notícias, alguns estavam sendo encaminhados para obras, para construção civil em Santa Catarina, no sul, entrando pelo norte e indo para o sul do nosso país. Espero ter respondido. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula. Peço que você preste atenção nesse tema, na habilidade 8, que você faça os exercícios da sua ficha, a ficha é a 98, e que você continue estudando para ter um grande resultado no Enem. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Um abraço. Para